Quando você vai no supermercado, você vai fazer compras, principalmente na época que nós estamos vivendo, um momento de grande crise, você vai avaliar o preço das coisas. A verdade é, você não pode comprar tudo, né? Você tem que saber se tem condição, né? Às vezes eu gosto de comprar algumas coisas meio esquisitas, um patê diferente, né? Um dia eu pedi um patezinho, quando eu cheguei no caixa era R$20. Eu disse, oh, não, acho que esse eu não vou levar. Você tem que perceber, será que eu tenho condição de levar um patezinho, né? Bem pequenininho, por R$20? Não, é caro, não posso arcar com este preço. Da mesma forma acontece na vida da gente, certo? Às vezes você vê um músico, né? Ontem à noite nós tivemos o pastor Guilherme pregando, né? Ele, além de ser um grande estudioso das Escrituras, ele também é uma pessoa bastante talentosa na área de música. Isso tem um preço, muito ensaio, muita dedicação ao instrumento, ao estudo, todo dia lá estudando e repetindo as coisas para poder tocar de uma forma brilhante. Você vê uma pessoa dedicada a uma determinada área do conhecimento, no estudo, e você faz, esse cara sabe tanto, eu queria ser como ele. Só que às vezes a gente não percebe que para chegar aonde aquela pessoa chegou, tem que pagar um preço. Um preço de horas de estudo, horas de dedicação, de leitura e mais leitura. Tudo tem um preço na vida. Quando o pecado entrou em nosso mundo, entrou porque o nosso ancestral, Adão, não estava disposto a pagar um preço, o preço da obediência a Deus. Graças a Deus que a salvação pôde ser oferecida a nós, porque uma outra pessoa resolveu pagar o preço dessa salvação, a obediência. Quando pensamos então em crucificados com Cristo, hoje à noite, eu quero pensar isso à luz da nossa identidade com esse Cristo crucificado, que o pastor Roque deixou bem claro ontem à noite. Não é o Cristo popular, né? Mas é aquele rejeitado, é o crucificado. Eu quero levar você a pensar sobre o preço de seguir esse Cristo, sobre o preço de ser um discípulo de Cristo, de estar identificado com este Cristo. Enfim, crucificado com Cristo. E o texto que eu vou abordar, abra aí, Lucas capítulo 9, a partir do versículo 57. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde... O mais rápido possível, nós temos a tendência de querer encher as igrejas, então, quanto mais melhor. Mas essa não era a estratégia, nem o raciocínio de Jesus. Jesus queria deixar as coisas de uma forma bem claro, né? Para que ninguém pudesse ter dúvidas sobre o que significa ser seu seguidor. E eu creio que esses parâmetros permanecem até hoje. Okay? Então, chega esse candidato aqui, a discípulo de Jesus, e faz uma afirmação muito poderosa, né? Seguir-te-ei para onde quer que fores. Não sei se ele pensou nas implicações disso. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Está se oferecendo para ser um discípulo, um seguidor de Jesus Cristo, e está disposto a, pelo menos,
aparentemente, é o que se apresenta, né? Ele está disposto a ir às últimas consequências. A gente fica pensando, será que ele cogitou a cruz? Seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus vai rumo à cruz. Será que ele passou pela cabeça dele isso? Provavelmente não. Tanto é que Jesus começa a alertar. Né? Acho que ele falou sem pensar, acho que ele não tem ideia do que significa ser meu discípulo. Acho que ele não percebe as implicações e as sérias implicações de ser meu discípulo. Então Jesus começa a baixar um pouco a bola desse seguidor, ou candidato, né, a seguidor. Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus, né, quer dizer com isso? Ele está deixando bem claro, olha, eu não sou como esses outros mestres que tem por aí, os escribas. Me seguir implica em não ter garantia, em não ter segurança das coisas. É interessante que eu faço parte de uma agência missionária, e hoje em dia a obra missionária ela é feita com o máximo de garantias possíveis. Algumas agências elas trabalham assim: se você não tiver todas as garantias e todas as seguranças no campo missionário, o missionário não pode ser enviado. Eu fico pensando, mas Jesus ele está justamente dizendo que quem quiser segui-lo não terá essas garantias. Eu creio que isso não é só para a época em que ele viveu, isso é para todos nós. Nós queremos seguir Jesus, mas com todas as garantias possíveis. Me lembro quando o shopping Cariri estava sendo construído, todo mundo queria que o McDonald's fosse para o shopping. Mas a franquia McDonald's só ia para lá quando ela tivesse garantia de que ia ter retorno de todo o seu investimento. Enquanto isso não fosse provado, não iria ter McDonald's lá no Cariri. Algumas agências missionárias são assim. Se não houver garantias de que o campo vai dar certo, se não houver garantias de que esse investimento é seguro, não enviaremos missionários. Creio que não é assim que funciona. É claro que nós temos que pensar no missionário, protegê-lo, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que nós não podemos impedir o avanço do reino por causa de garantias que o próprio Jesus disse, não há garantias. Quem quiser me seguir vai ter que pensar muito bem, porque eu não tenho onde reclinar a cabeça. Uma vez pregando numa determinada igreja, e aí eu disse, vou orar para que Deus toque o coração de vocês, para, de repente, Deus chamar vocês para ir para a África, está precisando. Aí uma irmã chegou e fez assim, que é isso, pastor? 2 pecados, um de superstição, né? E o outro diz, se opor ao avanço do reino, né? Não pode um negócio desse, né? A irmã disse assim, não, a gente investe para enviar outros, mas não ore para que eu vá, não. Pelo menos ela foi sincera. Tem muita gente, né, que não tem coragem de dizer isso claramente. Só que todos nós temos o chamado de Deus. Todos nós estamos aqui, estamos crucificados com Cristo. Nós temos essa identidade de discípulo de Cristo. E o nosso Cristo é este. Nós temos que estar abertos para onde Deus nos direcionar. Na nossa igreja, uma vez, eu conto isso, eu comecei uma pregação dizendo, hoje eu vou ensinar o filho a desobedecer aos pais. Os irmãos começaram a ficar, né? O pastor já vai ser demitido. Mas o que estava acontecendo na igreja era que o filho dizia, eu quero servir a Deus em tal coisa. Aí o pai chegava e dizia, não, isso não dá dinheiro, isso não dá lucro, você tem que ser médico, você tem que ser advogado, você tem que
fazer informática. Não, eu quero trabalhar, eu quero ser pastor. Não, esse negócio de pastor não vai dar certo. Eu disse, irmão, pais, vocês estão se opondo a Deus, ao que Deus tem para os seus filhos, por um motivo que não é lícito: dinheiro. Vocês estão se opondo a Deus por causa de dinheiro. Vocês precisam deixar os seus filhos seguirem o chamado que Deus tem para eles. Vocês não podem se opor. Não se atrevam a ficar no caminho de Deus. Isso é muito perigoso. É muito sério. Então Jesus está levando a pessoa a refletir. A refletir. Você pense bem. Pense bem se você realmente quer seguir a Jesus. Uma vez uma jovem chegou na nossa igreja e ela queria seguir a Jesus e tal, não sei o que, não sei o que. E aí o pessoal disse, pastor, aquela jovem, vai lá conversar com ela quer entregar a sua vida a Jesus e tal. Então, tá bom, vou conversar com ela. Geralmente as minhas conversas são um pouco impactantes. E aí eu comecei a conversar com ela e ela disse que tinha um namorado descrente, mas isso não ia atrapalhar muito. Eu disse, e se Jesus pedir para você abandonar o seu namoro hoje, agora, o que é que você faria? Ela olhou para mim e disse, não, eu abandono, pastor, eu abandono. Ah, tá bom. Nunca mais ela voltou. Ela pelo menos avaliou o custo, né? O custo é eu deixar o meu namorado para seguir a Jesus? Não, eu não vou pagar isso. Eu prefiro continuar com o meu namorado. Ela foi sincera. O preço está alto demais. Seguir a Jesus sem o meu namorado? Não. Eu prefiro ficar sem Jesus, ou então procurar uma igreja onde eu possa seguir a Jesus e ter o meu namorado. O que muitas vezes nós tentamos fazer é conviver com essa dualidade, de que eu posso seguir a Jesus e não estar disposto a pagar o preço, ou nem pensar sobre isso. Não, você não pode viver assim. Viver assim é viver uma mentira, é viver um engano, é ser desonesto consigo mesmo. Você está enganando a si mesmo. Esse é o Jesus que nós estamos crucificados com ele. Você precisa refletir. Está disposto a pagar o preço? Uma das imagens que mais me marcou quando eu era adolescente foi quando eu li um relato da Missão Portas Abertas de um jovem da mais ou menos a minha idade, que foi pegue e queriam obrigá-lo a renunciar ao Evangelho. E aí deram uma facada nele e disseram, renuncie. Ele disse, não renuncio. Cortaram a mão, disseram, renuncia, não renuncio. Cortaram o braço e disseram, renuncia, ele não renuncia. Aí mataram ele. Talvez esse exemplo possa ser muito radical para a gente, né? Mas eu creio que até as últimas consequências, né, nós temos que estar pensando bem sobre esse Jesus que nós queremos seguir, que nós dizemos, nós somos cristãos. Se nós somos cristãos, nós temos essa identidade com esse Cristo. Até onde eu estou disposto a ir com este Cristo e por este Cristo? É preciso refletir bastante nisso. Creio que talvez, por não refletir bem nisso, nós temos muitas vezes jovens que não estão tão empolgados, jovens que estão pensando mais na diversão, no seu prazer, do que no próprio Jesus. Eles não estão refletindo bem sobre o preço e sobre quem é esse Jesus. É interessante que Lucas, ele vai apresentar aqui 3 pessoas, mas na maneira como ele coloca, ele não nos dá o resultado. A gente fica curioso, né? E aí, qual foi a resposta? Não tem a resposta, né? Provavelmente, quando isso aconteceu, a pessoa deu alguma resposta. Os 3, eles devem ter dado alguma resposta a Jesus. Mas Lucas simplesmente corta isso e não traz para o seu leitor as respostas.
Isso tem um objetivo. É como se Lucas estivesse dizendo para você, não importa para você, leitor, saber quais foram as respostas. Importa que você pense qual é a sua resposta. E é isso que Lucas quer fazer. Por isso que ele não dá a resposta. Será que depois que esse candidato a discípulo ouviu isso de Jesus, eles, não, pois eu vou. Ou eles, não, realmente, aí eu pensei que tinha pelo menos uma hospedagem, não tem nada, não tem onde dormir, então eu prefiro não ser discípulo. Mudei, retiro a minha candidatura. Não é dito. Porque para Lucas, o importante aqui é que você dê a sua resposta. Então aqui é o momento de você pensar, né? Qual é a sua resposta? Segunda pessoa que Jesus vai encontrar. E aqui é o próprio Jesus agora falando. A outro disse Jesus, versículo 59. Segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Aqui nós queremos colocar a ênfase que Jesus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. À primeira vista, parece que Jesus está sendo um pouco duro, né? Até descortês com essa pessoa, né? Não deixa ele enterrar o pai. Ora, a gente pode ficar perguntando, o que é que esta pessoa está fazendo aqui? Se o pai morreu e precisa sepultar, por que ele está conversando com Jesus? Por que ele não está lá sepultando? Quem tem muitos filhos é feliz, é bem-aventurado. Por quê? Porque a sua aposentadoria na velhice são seus filhos. Eles vão agora cuidar de você. Certo? Por isso que eu digo para minhas filhas, olha, hoje eu estou trocando suas fraldas. Uma até esfregou cocô na minha cara. E aí eu disse, olha, um dia, quando eu tiver a minha fralda, é você, viu? É você que vai trocar a minha fralda. Então, já vá se preparando. Você é a minha aposentadoria. E aí Jesus chega e parece estar quebrando esta regra social e cultural, quando ele diz, não, a prioridade sou eu. A prioridade sou eu. Isso é algo que deixa qualquer oriental assustado. Porque Jesus não era uma pessoa idosa. Jesus era um jovem. Como é que um jovem de 30 anos tem a ousadia de querer ter uma autoridade superior à do pai? É interessante que ainda hoje, no Oriente Médio, em países como o Líbano, pessoas adultas e que já têm sua formação e têm emprego e se sustentam, pedem a permissão aos seus pais para casamento, para viagens fora do país. É uma outra sociedade, né? Parece bem diferente da nossa. Os jovens de 13 anos já não pedem permissão para nada, né? E aí você imagina, na época de Jesus, isso que Jesus está pedindo desse discípulo. Ele diz, deixa eu cuidar do meu pai. Ele diz, não, seu compromisso, em primeiro lugar, é com o reino de Deus, não é com seu pai. Por isso que Jesus diz, deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Está fazendo um trocadilho aqui. As pessoas que são deste mundo, mortas espiritualmente, deixe que elas cuidem das questões deste mundo. Você vai me seguir. Você vai cuidar das questões do reino de Deus. Então você vai ter que saber agora quem é o primeiro lugar na sua vida. E eu creio que essa é uma decisão muito importante que todos nós, se ainda não tomamos, nós temos que tomar o mais cedo possível. Quem é a pessoa mais importante na sua vida? É a sua família? É o seu pai, a sua mãe? É a sua esposa? É os seus filhos? São os seus filhos? É o seu esposo? É você mesmo?
Quem é o mais importante na sua família? Para ajudar você nessa reflexão, quero levar você para dar uma olhada em Gálatas, capítulo 2. Versículo 19 e 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, a conclusão, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu creio que um dos desafios mais radicais da atualidade é abrir mão dessa sua autonomia, que o pastor Roque muito bem falou ontem à noite. Nós crescemos numa sociedade que preza pela independência, que preza pela autonomia e que vê isso como um dos grandes valores do ser humano. Não depender de ninguém, se bastar. Só que a Bíblia vê isso com olhos totalmente opostos. Porque nós fomos criados para sermos dependentes de Deus. Nós não fomos criados para ser autônomos. E além disso, nós fomos criados para ser interdependentes. Para depender uns dos outros. Não fomos criados para viver sozinhos. Então as pessoas hoje, elas estão tentando viver sozinhas, autônomas, e estão trazendo para a sua vida toda uma bagagem de mazelas psicológicas, sociais, as depressões, as síndromes, as ansiedades, as compulsões, justamente porque elas querem viver essa autonomia. Elas querem viver justamente um estilo de vida para o qual elas não foram feitas. Nós não fomos feitos para ser autônomos. Nós somos feitos para depender de Deus e ser interdependentes. A igreja é esse ambiente ideal para colocar isso em prática. Dependência total de Deus. E essa interdependência, a figura do corpo deixa isso claro. Precisamos uns dos outros. Somos um corpo. E aí, somos felizes, né? Aprendemos a vencer e a deixar de lado todas essas mazelas, porque começamos a viver finalmente de forma coerente para com o projeto para o qual nós somos criados. Vá também para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. Deixa-me ler o versículo 8 e o 9. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Aqui Paulo está dizendo, eu me esforço, eu luto para fazer Cristo feliz. A meta da minha vida não é procurar agradar a mim mesmo. A meta da minha vida é agradar a Cristo. Está totalmente de acordo com o que ele fala em Gálatas. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Eu vivo agora em função de outra pessoa. A pessoa mais importante na minha vida é Cristo. É Cristo. Não há competição, não tem como comparar. Eu amo muito você, minha esposa, mas eu amo mais a Cristo. Eu amo muito você, meu filho, minha filha, mas eu amo muito mais a Cristo.
E nós precisamos olhar para as coisas ao nosso redor e poder dizer isso. Né? Poder declarar isso. Eu amo muito esta vida com os meus irmãos na igreja, mas nada se compara a estar com Cristo. E ainda no mesmo capítulo, versículo 15, Paulo diz assim: e ele morreu, né, Jesus, por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se nós estamos crucificados com Cristo, a nossa vida não está mais direcionada para nós, não pode. Viver assim é viver uma mentira. A nossa vida agora é em função de Cristo. Ele morreu para que nós pudéssemos viver para Ele. É interessante que quando a pessoa busca ser feliz, ela quer a todo custo encontrar essa felicidade, ela acaba se frustrando. Porque a única maneira de ser feliz é fazendo Jesus feliz. É vivendo em função de Jesus. Então você só vai encontrar a felicidade quando você estiver disposto a abrir mão disso e viver em função total de Jesus. Somente nesse momento é que você vai desfrutar de uma verdadeira, de uma intensa felicidade. Alguns crentes ficam pensando, Jesus veio prometer a vida abundante, mas a minha vida anda tão miserável, a minha vida anda tão mesquinha, tão medíocre, o que está acontecendo comigo? É que essa vida abundante só é possível quando você estiver disposto a viver totalmente em função de Cristo. Quando Ele for a peça-chave, aquele eixo sobre o qual tudo está apoiado. Enquanto isso não for verdade na sua vida, você não vai experimentar a vida abundante. Por isso que Jesus fala essa palavra aparentemente o quanto dura para este segundo candidato. Vamos para o terceiro. Versículo 61. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aqui é, de certa forma, um tanto quanto semelhante ao primeiro, mas entra a questão da autoridade suprema de Jesus. Jesus, no ponto anterior, enfatizamos Jesus como o mais valioso na minha vida. Mas aqui, acrescentamos uma outra perspectiva. Ele não é apenas o mais valioso, mas ele é a autoridade suprema. É Ele quem governa a minha vida. É Ele quem diz como as coisas serão. Jesus é a autoridade final para mim. Se Ele disser que eu devo parar tudo que eu estou fazendo e fazer outra coisa, eu devo fazer isso. É interessante, seguir-te-ei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Novamente, aqui você tem uma da expressão do Oriente Médio. Despedir-me dos de casa é pedir permissão ao Pai para seguir a Jesus. O discípulo, o candidato, está dizendo para Jesus o seguinte, Jesus, eu quero te seguir, é importante, mas eu preciso da permissão do meu pai para te seguir. E aqui não era uma criança, eram adultos, mas isso no Oriente Médio é assim que funciona. Né? Eu quero que o meu pai me dê a permissão, se ele me der essa permissão, então eu vou te seguir. Novamente, a autoridade máxima para o discípulo é Jesus. E é por isso que ele vai usar uma ilustração muito forte. Quem põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ele faz uma ligação entre algo da vida prática
com a vida espiritual. A questão do arado, né, talvez nenhum de nós viu um arado, né? Eu também não tive essa experiência de ver um arado ali frente a frente. Oi, arado, eu sou Valbert. Né? Eu não tive essa experiência agrícola, né? Eu sou fruto da urbanidade. Mas pude ver algumas imagens, né, do arado. Né? Aí funcionava mais ou menos assim. A ideia é que eu tenho um campo e eu tenho que fazer uns sulcos, né, nesse campo, onde o semeador vai jogar semente. E você faz isso com o arado. Essa ferramenta que fica amarrada no boi, o boi vai andando e vai guiando, levando o arado, e você segura o arado com a mão esquerda, né? Porque se tiver uma pedra, você tem que levantar o arado para não quebrar. E com a mão direita, você segura o aguilhão. O aguilhão é como se fosse uma lança, para você dar motivação para o boi. Né? O boi está meio preguiçoso, está sonolento, ele, né, pontiagudo, e você trabalha, boi, né? Você espeta ele. Né? Funcionava assim. Você, então, para isso, esse mecanismo dar certo, você tem que estar concentrado, olhando para o boi, porque o arado aí tem que ser em linha reta. Se o boi começar a querer fazer uma coisa assim, né, surrealista, pós-moderna, não pode. Tem que ser retinho. Se tiver uma pedra, você está atento. Opa, não vai quebrar, vai estragar todo o arado. Se eu olho para trás, como é que eu vou fazer isso? É impossível. Né? Eu não tenho 4 olhos. Né? Na frente. É isso que Jesus está dizendo. Quem põe a mão no arado, quem começa a fazer essa obra de arar a terra, não pode olhar para trás. Porque se olhar para trás, desgraça tudo. Usando uma ilustração, talvez da nossa época, seria mais ou menos assim. Você quer dar uma ré, né, só olhando para frente. Como é que vai ser isso? Ai de quem estiver atrás de você, né? Geralmente eu digo, quando eu vou sair de ré, dizer, irmãos, eu estou saindo de ré. Para os irmãos já saberem, porque eu não sou um bom motorista, né? Então, para não pegar ninguém de surpresa, você tem que olhar para trás. Quando você vai dar uma ré. Porque senão você vai bater, vai atropelar, vai causar um destroço. Então Jesus está dizendo, aquela pessoa que quer ser discípulo, qual é o foco desta pessoa? É Jesus. Você não pode tirar o seu foco, o seu olhar não pode ser desviado. Da mesma forma que, se eu for trabalhar no arado, eu não posso desviar o meu olhar, querer olhar para trás. Se eu quero ser um discípulo de Jesus, eu não posso tirar o meu foco de Jesus. Ele é aquele que tem autoridade e domínio sobre a minha vida. Eu estou crucificado com Ele. Eu tenho que estar focalizado em Jesus, com os olhos vidrados em Jesus. Um problema para nós do século XXI é que a nossa geração é a geração das distrações. Não é verdade? Distrações. Nós vivemos numa época onde existe uma pluralidade de coisas que concorrem para tirar o nosso foco de Jesus, das coisas de Deus. Então eu penso que hoje ser discípulo de Jesus é bem complicado. Tem muita coisa querendo a minha atenção. Tem muita coisa querendo que eu desvie o meu foco de Jesus. Então nós vamos precisar de um esforço mais intenso. Em vez da gente baixar a guarda, de relaxar, a gente precisa intensificar. Nós vamos precisar de atenção dobrada, né, para olhar para Jesus. Por exemplo, como é que você vai orar com o danado do WhatsApp? Blum? Jesus, um momento. Onde estávamos, Senhor Jesus? Aí, blum, um momento, com licença, Senhor. Você não consegue orar com isso funcionando.
Não dá. Né? Então você precisa primeiro dizer, celular, quem manda aqui não é você. Desligue ele totalmente. Você agora vai conversar com o seu mestre. Né? Desligue-o. Mas se alguém ligar para mim, quem é o mais importante na sua vida, irmão? Você vai conversar com esta pessoa. Desligue-o no celular. Pronto. Parece que tem pessoas que esse aparelho já dominaram a pessoa. Eu fico impressionado com isso. Eu tenho que atender, porque se for importante, eu digo 99% de chance de não ser importante. Você está baseando a sua vida em 1%? Você tem que aprender a dominar este aparelho. Porque parece que nós já fomos dominados por ele. Na hora que ele exige a nossa lealdade, ele dá o sinal. Venha. Aí você, como um servo obediente, vai até ele. Mas ele não é o teu mestre. O teu mestre é Jesus. Como você vai ler a Bíblia? Como você vai ter a sua devoção diária, que eu espero que você tenha, dessa forma? Estou citando um exemplo apenas, né, das várias demandas de atenção que nós temos durante a nossa vida. Nós temos que começar a focalizar em Jesus. E não permitir nada nos desvie disso. Muitas pessoas, quando chegam no final da noite, se lembram que passaram um dia sem conversar com Deus. Não focalizaram em Deus em nenhum momento. Por quê? Porque elas tinham tantas demandas durante um dia, e nós temos tantas desculpas para a nossa consciência, que a gente diz, não, o senhor entende, né? Ele é o que há de mais precioso para a gente. Ele é o nosso mestre. Nós não podemos passar um dia sem reverenciá-lo, sem pensar nele. Então nós precisamos começar a refletir sobre isso, seriamente, porque senão a nossa vida espiritual vai ser uma vida de fachada, de faz de conta, de brincadeira, um fingimento. Não pode ser assim, irmão. Não pode. Lucas, ele é muito enfático nessa questão, e ele traz para a gente um texto, no capítulo 14, um texto muito radical do Senhor Jesus. Lucas 14, a partir do versículo 25. Lucas 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que, dentre vós, não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, eu creio que o grande desafio é esse desafio da renúncia. Permitir que Deus, que Jesus, seja aquele que comanda a sua vida e você está disposto a renunciar desse comando. Como eu falei, nós aprendemos que nós somos os donos da nossa vida. Isso é muito forte na nossa época. Isso é muito forte. Minha filha de 3 anos, minha filha de 6 anos, elas já acham que mandam nelas mesmas.
se você não consegue ainda renunciar a tudo quanto tem, você precisa ter uma conversa séria com Jesus. Porque o que ele acaba de dizer aqui é muito sério. Eu tenho que estar disposto a renunciar tudo quanto tenho. Não é que eu vou perder tudo automaticamente, mas o que Jesus quer é essa disposição, né, de espírito. Se for preciso, eu renuncio. Se for preciso, eu renuncio a minha casa. Se for preciso, eu renuncio o meu carro. Se for preciso, eu renuncio minha família. Se for preciso, eu renuncio minha vida. E aí você começa a dizer: o preço está muito, muito alto. E as condições às quais isso foi colocado são condições muito amarradas. Jesus amarrou de uma forma que não tem para onde correr. Se você não fizer isso, você não pode ser o meu discípulo. É algo sério, irmãos. Então eu creio que Lucas está nos dando um alerta poderosíssimo para o século 21. Dizendo para nós, a igreja que está vivendo com muito conforto, com muitos mecanismos de diversão, alerta, igreja. Você precisa perceber algumas implicações seríssimas do Evangelho que você parece que esqueceu. Ou na sua Bíblia você fez questão de não ver. Seguir a Jesus tem um preço. E o preço é alto. O preço é a renúncia da sua soberania de vida. E dizer: quem manda em mim, como Paulo mesmo afirmou. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É como se ele dissesse: não sou eu quem mando em mim é Cristo. É Ele que é o meu mestre, Ele é o meu dono, Ele é a razão de tudo, Ele é o que faz sentido em tudo. Sem Ele eu não sou nada. Então, a Ele toda a glória eternamente. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos a Ti por esta noite, agradecemos a Ti por esta reflexão. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude, Senhor Deus, a termos vidas consagradas, vidas de renúncia total a Ti. Esta é uma mensagem que faz tempo, Senhor Deus, que eu não escuto, não vejo circulando nos meios evangélicos. Hoje temos uma mensagem mais de agradar cada um de nós. E a mensagem de renúncia parece que ficou esquecida no fundo do baú. Mas essa é a mensagem, ela é poderosa e é verdadeira e vai de encontro aos nossos corações. Nós Te exaltamos e Te louvamos, Senhor Jesus, por tudo quem Tu és e tudo que Tu tens feito por nós. Essa é a nossa oração em Teu nome. Amém.